Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas, sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. O Narrativas Antagonista é um formato diferente para estimular o bom debate, fazendo a gente pensar e livrando a gente das narrativas. O que são narrativas? São coisas que parecem opiniões, mas não são. É algo irrefletido, emocional, superficial, mas que gruda na cabeça igual música chiclete. E as pessoas começam a repetir achando que estão opinando sobre alguma coisa. Como que a gente faz para identificar isso? Tem que treinar, gente. Aqui a gente treina como? Eu te trago todos os dias os fatos e a minha opinião. Pergunto também a sua. Mas antes da gente opinar, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Fato do dia, a vingança contra a Lava Jato. Vamos lá? Fato do dia, a vingança contra a Lava Jato. Todo mundo sabe, não vou nem rememorar o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que teve uma cassação de mandato completamente inexplicável. Agora está na reta o Sérgio Moro. No julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, resolveram não cassar o mandato dele. Quem que pede essa cassação? Tanto o PT de Lula, quanto o PL de Jair Bolsonaro. E agora vem uma notícia por parte do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de que vão recorrer dessa decisão do TRE pedindo a cassação do mandato do Sérgio Moro. Olha aqui no Antagonista a notícia. Entrei com a ação para defender os interesses políticos do partido. Há situações em que é necessário compreender que tenho que defender nossos parceiros do PL, disse o Valdemar Costa Neto. Com o Moro absolvido, você pode recorrer pedindo a cassação de dois jeitos. Você não, né? PT e PL. Pode pedir para o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rever a sua decisão. Essa é uma forma. E a outra forma é recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Analisando probabilidade, os políticos acham que é muito mais fácil que ele seja cassado no TSE do que no TRE. E aí começam a pipocar aqui e ali notícias na imprensa de que o Bolsonaro está muito bravo. Gente, ele tá bravíssimo com isso do Valdemar Costa Neto recorrer. Ele falou para interlocutores próximos. Por que ele não falou com o Valdemar Costa Neto? Porque tem uma decisão judicial desse mundaréu de inquérito aí que um não pode falar com o outro. Valdemar Costa Neto não pode falar direto com o Bolsonaro. A gente viu Flávio Bolsonaro no Roda Viva dizendo que é contra a cassação do Sérgio Moro, essas notícias por aí, que o Bolsonaro tá bravíssimo e que isso, que aquilo. Eu vou trazer aqui para vocês um tweet de alguém que entende muito de bolsonarismo, Janaína Pascoal. E ela diz o seguinte: fosse verdade que Bolsonaro deseja que o PL encerre a ação para cassar Sérgio Moro, Valdemar acataria. Trata-se de apenas mais um teatro para parte da sua torcida. Recordar é viver? Junho do ano passado, o que é que o Valdemar Costa Neto falava do Sérgio Moro? Ele proibido de ser candidato só pelo que ele falou, não porque cometeu uma ilegalidade. Isso vai ficar muito ruim para o executivo, para o judiciário. Vai acontecer mais ou menos no futuro o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná. Eles tinham motivo para atacar o Lula? Isso é um problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles.
mas vão pagar caro. E isso vai acontecer com o atual Supremo. Com o atual TSE, se tomar uma medida dessa. Isso é um crime, você impedir o camarada de ser candidato. E esse ódio todo, para quem não se lembra, começa quando o Sérgio Moro abriu o jogo sobre o Bolsonaro querer blindar judicialmente e nas investigações que existem no Brasil os seus filhos. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Bom, enquanto isso acontece do lado do bolsonarismo, do lado do petismo, a gente já sabe que eles odeiam o Moro. O que aconteceu por último aí foi um tweet do Zeca Dirceu. Cassação ou cadeia? Ou melhor, ambas as coisas. Agora Moro terá que explicar o inexplicável e o fará também na esfera criminal. Justiça seja feita. E o Moro responde, cadeia é coisa do teu pai. Gente, o nível só melhora, né? Vamos lembrar aqui o que o Lula fala sobre o Sérgio Moro. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não sei se corta a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. Eu trouxe fatos aqui do Sérgio Moro porque ele é quem tem um mandato de senador. Você deve ter acompanhado durante a semana no Antagonista, no Papo Antagonista, que falou disso assim, olha, em profundidade, o Felipe, o Graeb trouxeram com detalhes, assim, uma riqueza de detalhes técnicos. Tem até uma cronologia que o Felipe Moura Brasil fez, que está no site. Toda a história contra a juíza Gabriela Hart, o pessoal que assumiu lá a Lava Jato em Curitiba, desembargadores, enfim. Eles tinham sido afastados das suas funções pelo Conselho Nacional de Justiça. Se você é funcionário público ou se você conhece algum funcionário público, pergunta sobre isso para ele. Afastamento sem PAD. PAD, isso é procedimento administrativo, PAD. Pergunta para ele, funcionário público que você conhece, pode ser qualquer repartição pública, qualquer tipo, qualquer. Pergunta sobre afastamento de concursado sem PAD. E pede para ele te dizer. Isso aconteceu com esses juízes. Não havia nem o início do PAD. E foram afastados. Eu quero voltar aqui a 2021, numa fala do ministro Luiz Roberto Barroso sobre Lava Jato. Quem acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Mudança na legislação ou na jurisprudência. 2.
demonização de procuradores e juízes. E 3, tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação da imprensa para mudar os fatos e recontar a história. Na Itália, a corrupção venceu e conquistou a impunidade. E não por acaso, a Itália é, entre os países desenvolvidos, o que apresenta há anos a pior média de crescimento econômico, como aponta a professora Maria Cristina Pinotti, especialista nos efeitos da corrupção sobre as economias em estudos primorosos que tem divulgado repetidamente. Mas eu dizia, na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre foi. E aí voltamos para o ministro Barroso agora, votando nessa história de afastamento de juízes que condenaram Lula na Lava Jato. O próprio Supremo já não toma mais decisão monocrática em casos institucionalmente relevantes. Tem que ir imediatamente para o plenário virtual. E, portanto, nada justifica que essa medida tivesse sido tomada monocraticamente, com todas as vênias, e respeitando quem pensa diferentemente, considero que a medida foi ilegítima e arbitrária e desnecessária o afastamento dos juízes por decisão monocrática, sem deliberação da maioria absoluta e sem nenhuma urgência que não pudesse aguardar 24 horas para ser submetida a esse plenário. Nenhuma razão. De modo que, sem querer cultivar a ironia, entendo que tal decisão contrariou frontalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos discutir aqui, em primeiro lugar, é o afastamento, que eu acho muito importante, muito grave o afastamento desses juízes. Eu recebi, e os colegas possivelmente também terão recebido, nota de todas as principais associações de magistrados do Brasil. A Associação dos Magistrados Brasileiros, presidida pelo Dr. Frederico Mendes Júnior, diz o seguinte: o afastamento de todo e qualquer magistrado das suas funções deve ocorrer apenas em situações graves que ultrapassem os limites do exercício da atividade jurisdicional. Decisões judiciais devem ser revistas por meio de recursos às instâncias superiores do Poder Judiciário, como determina a legislação. Magistrados só devem ser afastados nos casos de expressa violação às vedações constitucionais, o exercício de outros cargos ou funções, o recebimento de vantagens pessoais e a dedicação à atividade político-partidária. Afastamentos em resposta a atos de jurisdição não se justificam, menos ainda quando baseados em fatos passados já consolidados que não podem ser alterados no momento. A AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, também emitiu nota do mesmo teor, bem como, assim, quase todas as associações de juízes federais, todos manifestando choque, quando não indignação, pelo afastamento sumário, prematuro, desnecessário, com todas as vênias, de 4 juízes cuja reputação era ilibada. Me comprometendo a trazer a matéria na próxima sessão, sobre a abertura ou não do PAD e emitir o meu voto. Quanto à abertura do PAD, eu estou pedindo vista. Quanto ao afastamento, eu estou votando pela sua revogação, porque acho que ela não se justifica. Prezados colegas, é o meu ponto de vista e eu gostaria de dizer, embora tenha votado com veemência, que eu entendo e respeito todas as visões de mundo, inclusive as do eminente corregedor. Mas tal como eu vejo essa matéria, nós estamos, se chancelarmos isso, cometendo uma injustiça, quando não uma perversidade. Cerejinha do bolo, recordar é viver, a Lava Jato parece tão longe, a galera tem problemas de memória no Brasil. Vamos trazer aqui só um tiquinho de Marcelo Odebrecht? Aí eu combinei com o Paulo assim, a gente sabia que ia ter demandas de Lula, para a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte, então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. Sim. Então, para uso que fosse orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT. Então, como é uma relação nossa com a presidência PT com Lula, tudo se misturava. Então, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. E daí? O que você acha dessa história toda? Calma, antes de você achar, antes de eu achar qualquer coisa. Vamos para as narrativas? Tic-tac,
tic-tac, só contando aqui os segundos para esse Sérgio Moro ir parar na cadeia. Cassação é pouco. Para o atentado contra a democracia que ele fez, prendendo o presidente Lula, para impedir o presidente Lula de concorrer às eleições e depois se juntar com a extrema-direita, que já estava combinado, para virar ministro do Bolsonaro. Por quê? Porque ele queria ser ministro do Supremo. E aí tomou uma rasteira, bem feito, e agora os crimes dele estão aparecendo. A gente sabe que tudo isso foi mandado de lá dos Estados Unidos, ele é agente infiltrado, porque a Lava Jato podia ter sido feita mirando só na corrupção. Mas não, ele fez de um jeito para quebrar as empresas brasileiras, para deixar esse mercado para as empresas norte-americanas. E agora está vindo à tona que, além de tudo, eles queriam roubar dinheiro da Lava Jato. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quem planta colhe, né, gente? Traiu o Bolsonaro? Toma, tem volta. O que Sérgio Moro fez com Jair Bolsonaro não se faz. Ele mentiu. Porque o Bolsonaro, você pode não gostar do jeito que ele come farofa. Você pode achar que as piadas são ruins, que é tiozão do churrasco que fala palavrão. Mas de corrupto ninguém chama. E o Sérgio Moro quis fazer o quê? Dizer que os filhos do Bolsonaro tinham problema. Provou? Não provou nada. Depois veio com esse mimimi, que Bolsonaro acabou com a Lava Jato e que isso, que aquilo. Acabou mesmo. Se o governo dele acabou com a corrupção, por que vai manter a Lava Jato? Ele já acabou com a corrupção. O Bolsonaro sozinho fez contra a corrupção muito mais do que tudo quanto é Lava Jato que teve. Mesmo assim, para você ver como ele é grandioso, o Bolsonaro perdoou o Moro. E agora o problema é o Valdemar Costa Neto, né? Ficamos, como sempre no Brasil, na mão do Centrão, na mão do establishment. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que quando o Poder Judiciário tem uma atuação política, ele perde poder. Pode parecer que ele ganha, porque o Poder Judiciário está legislando, está se agigantando sobre os demais poderes, está indo além das suas atribuições no curto. E até no médio prazo, uns poucos anos, isso pode ser verdade. Só que dali para frente, o que é que acontece? O judiciário vai se colocando cada vez mais na mão dos políticos, porque ele passa a ser visto pela população como partícipe da dinâmica da política. E quando isso acontece, o Poder Judiciário perde a sua maior força, que é o quê? A imagem de que ele é técnico. Se diz que qualquer democracia funciona com um político que não presta. Só não funciona com a população desconfiando do Poder Judiciário. Se a população perde completamente a confiança nas decisões do Judiciário, eu não estou falando do de lá de cima, da Suprema Corte, dessas paixões futebolísticas superficiais de quem nunca leu uma decisão judicial, mas foi engolido por isso. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando da pessoa perder a confiança. Se eu atropelar alguém e tiver de ser julgado, eu não tenho confiança de que isso vai ser justo. Se o fulano me deu um calote e está devendo, eu não vou mais cobrar na justiça. Isso, para algumas pessoas pode ter acontecido, mas não vejo um grande movimento de que tenha acontecido. Te dou um exemplo, para você que está aí desesperançoso. Quando nas redes sociais alguém fala uma barbaridade, faz uma acusação falsa contra mim, contra você, não sei se você já teve nisso, nesse rolo você já teve. Alguém nas redes sociais faz um xingamento muito forte, uma acusação falsa. Vêm as pessoas e falam, esse merece um processinho, processa ele, processa ela, merece um processo, cadê os advogados e não sei o quê. Vocês já viram isso acontecer? Ou já falaram processa ele? É o primeiro ímpeto que o cidadão brasileiro tem, é falar processa. Por quê? Porque ele acredita
que isso será solucionado de uma forma justa. E isso é importante para que a gente tenha este norte, esta noção de democracia. O que a gente está vendo com o caso Lava Jato é uma enxurrada de decisões que não tem como explicar. Tecnicamente, decisão jurídica já é difícil de explicar para quem é de fora do universo jurídico. Às vezes, gente, se você pega uma decisão de direito previdenciário, quem é do universo do direito criminal não entende e vice-versa. É uma coisa já difícil de explicar. Só que esse caso da Lava Jato tem coisa que não tem explicação. Então você vai tendo anulação da multa, escritório do ministro da Controladoria Geral da União trabalhando para a empreiteira envolvida na Lava Jato. Aí chega esse caso dos juízes. Os juízes foram afastados sem o PAD, que é o processo administrativo. O brasileiro pode não entender muito daquilo, mas o Brasil todo tem funcionário público, todos os municípios têm funcionário público. Qualquer funcionário público, se falar, olha, afastou sem PAD, ele já vai falar, isso não está certo. Então você aumenta demais o universo de pessoas que sabem que tem alguma coisa de errado ali. E as pessoas veem essa movimentação, o quê? De todo mundo que foi corrupto preso sendo solto. Tá aí, ó, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, o pessoal das empreiteiras, a multa anulada. E aí começam punições difíceis de explicar aos juízes envolvidos no caso. E parte da imprensa caracterizando esse juiz, isso é muito interessante, não pelo processo em si, foi processado por isso, não. Fala, esse é o juiz que mandou prender o Lula, esse é o juiz que não sei o quê. Por que não fala dos juízes do Supremo que também mandaram prender o Lula? Porque o Lula, a decisão passou pelo Supremo também. Tudo o que se fala em torno disso sugere que existe uma operação vingança. Uma operação vingança que critica o método da Lava Jato, mas pratica o método da Lava Jato. Ao fim e ao cabo, quem vai quebrar a cara com isso não é o povo da Lava Jato, é infelizmente o Poder Judiciário, que vai acabar caindo em descrédito no âmbito que eu falei. Do cidadão, quando vê uma injustiça, não vai mais falar processo. E se a gente chegar nesse ponto, a gente aí estará com a democracia em risco e eu não sei se haverá formas de contornar. Por enquanto há. E a primeira forma de contornar, quando chega ao fundo do poço, é parar de cavar. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem esse vídeo com alguém e me digam aqui embaixo qual a opinião de vocês e também quais são os temas que vocês querem ver aqui no Narrativas Antagonista. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.